Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h44, faltando 16 para as 8. E o empresário Marco Antônio Corsini, aqui de Joinville, é um dos representantes de Santa Catarina na diretoria da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, com o cargo de vice-presidente estadual. Marco Corsini está ao vivo conosco aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã para falar sobre os projetos da entidade. Bom dia, meu caro. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trazendo algumas informações do nosso setor. A gente estava até comentando antes do break comercial aqui, um bom momento que a nossa região de Joinville viveu no ano passado, né? Ultrapassando R$1 bilhão em negócios fechados, principalmente um recorde de vendas, né, para o setor da construção civil. O que se deve toda esse volume de negócios fechados no ano passado, na sua avaliação, hein? Marcos, primeiro, é uma cidade que está em pleno emprego, então a economia, né, está relativamente numa posição adequada, e isso acaba estimulando, né, a segurança da geração do emprego, o cidadão adquirir o seu imóvel. Então, isso é um reflexo que o nosso mercado mostrou no ano passado, batendo o recorde histórico da cidade de R$1 bilhão comercializados no ano de 2022. A nossa perspectiva é que este ano deva se manter próximo a isso, né? Temos algumas dificuldades do setor, uma delas acaba impactando um pouco e gerando um pouco de incerteza, é a taxas de juros. Os juros que eu falo é o juro de auxílio à produção, aquele que o empreendedor toma o recurso para executar a sua obra. Temos alguns juros que ainda são facilitados em determinados programas, que seria para a pessoa física que vai adquirir a sua unidade, e dentro da linha do Minha Casa Minha Vida, então esse tem uma taxa de juro diferenciada em função de recursos do FGTS. Quando você já passa para a SBPE, que é recurso de poupança, esse juro já tem um percentual um pouco maior. Temos também algumas dificuldades ainda de alguns insumos que têm constantemente aumento de preço. Isso acaba impactando na produção e você acaba não conseguindo repassar isso para o tomador final. Então tem essa situação que nós estamos trabalhando, e a Câmara este ano vai ser muito atuante nesse sentido, de criar novas políticas, né, para facilitar e melhorar o ambiente do setor da construção civil. Aproveitando ainda aquele gancho, né, que o senhor comentou a respeito dos juros, das taxas, né? Os juros altos continuam sendo um impedimento para novos financiamentos e, consequentemente, mais obras também? Como eu falei, para o tomador final, determinada categoria acaba impactando, né? No caso, novamente, do Minha Casa Minha Vida, que tem juros até subsidiados e é recurso oriundo do FGTS, esses ainda são juros aplicáveis e aceitáveis, e o mercado tem absorve. Tá? Qual é a dificuldade que nós temos hoje, então, falando nessa linha específica e falando de Joinville? É que, como o teto do Minha Casa Minha Vida vem há muito tempo sem ter correção, ele acaba impactando em novos empreendimentos, porque você não consegue viabilizar o empreendimento em função de custo do terreno e até dos insumos que vêm sofrendo aumentos constantes. Então, nós estamos trabalhando também via Câmara CEBIC em Brasília para que esses tetos sofram uma correção, uma majoração, para que a gente consiga encaixar Joinville dentro desse programa, que é extremamente importante. Dados da Secretaria da Habitação, só para a gente ter uma noção do mercado de Joinville, fala em torno de 16 mil famílias que necessitam de habitação. E aquela de faixa 1, que é aquela praticamente subsidiada pelo governo federal, e faixa 2 e 3, que é mercado. Então nós temos um mercado aí pujante da cidade, que a gente precisa adequar o programa para atender essas famílias, né, que necessitam da moradia. Falando sobre o mercado de Joinville, como o senhor já bem citou, me parece que a cidade neste momento tem um grande volume de obras em andamento e uma oferta de imóveis novos também. E de fato esse é o cenário. Nós teríamos que dar uma freada, digamos assim, no bom sentido, para que não haja mais lançamentos neste momento, ou não, se mantém esse ritmo? Não, nós temos uma disponibilidade no mercado de Joinville aceitável pelo patamar da cidade. Se nós pegarmos o mercado do ano passado, em 2022, Joinville vendeu 1.712 unidades. Eu falo unidades de lançamento e em construção ou que ficaram conclusas. E nós tínhamos no mesmo período 2.300 unidades disponíveis à venda. Então, se nós fizermos uma conta aí, nós estamos falando de um estoque de 15, 16 meses, se nada for lançado na cidade. Então, é aceitável pelo porte, pela velocidade de venda que Joinville consegue construir ao longo do tempo. Então, nós temos aí, sim, um olhar um pouco atento para novos lançamentos, para nós não ficarmos com um vácuo de produção, né, porque isso acaba onerando para o cidadão no final, porque se não tem disponibilidade, não tem oferta, tem demanda, então o valor acaba sendo majorado. Então nós temos assim um mercado bem ajustado
e construindo novos empreendimentos na cidade que são necessários. Essa margem é boa, então, desse prazo que o senhor fala ali, 14, 16 meses. Saudável para o mercado. Perfeito. Nós não temos estoque disponível que acaba desvalorizando o empreendimento, mas também temos que olhar para não ficarmos sem produto daqui a 15, 16 meses. Então o lançamento ele tem um período de maturação, porque você, para lançar um empreendimento, você tem todo um processo anterior, desde a aquisição do terreno, regularização, aprovação, né, e para depois você começar a comercializar. E aí inicia-se as obras e o prazo de uma obra de determinado porte é de 24 a 36 meses. Então, se nós estamos falando que nós temos uma disponibilidade em torno de 16 meses que está em execução, alguma coisa pronta, nós já precisamos estar trabalhando para logo começar novos empreendimentos para daqui a 24 meses nós estar colocando isso disponível ao mercado. Perfeito. Ô Marco, falando ainda em obras públicas, né? Recentemente foi lançado um pacto para retomar aquelas obras paradas na questão da educação. Tem questões da infraestrutura rodoviária que ainda, né, a gente está devendo muito. E o mesmo é a urgência da retomada de um programa de habitação. Demandas é o que não faltam, né, para o setor de construção, então, ser protagonista, né? Importante para o desenvolvimento do país. Como é que o senhor está avaliando essas necessidades básicas e a espera pública, né? Ok. Dentro da Câmara Brasileira, da CEBIC, nós temos algumas comissões. E uma delas é a Comissão de Habitação de Interesse Social. É aquela que é do programa Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 1, aqueles necessitados que ganham até 3 salários mínimos e não têm uma renda adequada para poder tomar um financiamento. Então, essa política ela é extremamente importante para o desenvolvimento da cidade e do país. E nós estamos trabalhando lá junto, Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, a correções dos valores e alguns ajustes do próprio programa. Então isso o governo está vendo como um papel importante, que é um papel social, e contrapartida a geração de emprego, que gera renda e gera consumo, esse é extremamente importante. Nós temos formalidade no setor, gerando emprego, renda e ao mesmo tempo fazendo o lado social, que é habitação para essas famílias. Então esse programa está passando por alguns ajustes, né? Um deles, inclusive, é o valor da unidade, que estava muito defasado em função de tudo que a gente já mencionou aqui, inclusive aumento de insumos. Então é um programa que o governo vem trabalhando para lançar novas unidades no mercado. Mas nós temos um histórico que nós precisamos corrigir, que são as obras paralisadas. Nós temos muitas obras paralisadas no Brasil por N motivos. Algumas que as empresas não tiveram capacidade de concluir, outra até por atraso de pagamento de governos anteriores, e não só do que saiu, mas que já vinha um reflexo anterior, e isso acaba gerando problema e é muito ruim para a própria cidade e para a família que está lá esperançosa receber a sua chave e aquilo não se conclui. Então nós temos duas frentes para atacar. Uma é buscar novamente esses empreendimentos que já têm recursos colocados lá e concluir, entregar isso para as famílias e construir novos empreendimentos com esse viés de atender essas famílias que necessitam da sua moradia. A casa própria, né? A gente sabe que é o sonho de muitos brasileiros e até recentemente a própria CEBIC, né, fez um levantamento, uma pesquisa em relação a isso, né? Tem uma porcentagem de brasileiros que ainda tem o sonho da casa própria, né, em 2023. Para nós termos um dado, quando foi criado o programa Minha Casa Minha Vida lá em 2009, nós falávamos na pesquisa nacional que nós tínhamos em torno de 6 milhões de famílias, né, necessitando de moradia, principalmente a básica, a inicial. O programa, ao longo do seu tempo, desde 2009 até o ano passado, construiu em algo, ou tá para finalizar o que se iniciou as obras, em torno de 6 milhões. Se nós formos fazer uma conta direta, nós zeramos o déficit. Não é verdade. Não é verdade. Nós temos ainda 6 milhões de famílias necessitando de moradia. Então é um mercado que ele cresce muito rápido, né? Vários aspectos. O país cresce, as cidades se desenvolvem, as pessoas casam e saem das casas dos pais e necessitam a sua. Então é uma política que tem que ser perene e de a longo prazo de visão para que isso não sofra os problemas que a gente já viu do passado. Ou seja, se faz o programa, se inicia execuções e paralisa no meio do caminho por falta de recursos. Tá? E esse é um mercado essencial e ele é sensível porque são famílias que não têm a condição de financiar o seu imóvel. Então precisa da ajuda do governo federal. E o governo, para botar isso na rua, precisa ter uma visão muito clara da fonte de recurso. Nós temos N exemplos no país, estamos falando de habitação, se nós olharmos em infraestrutura, olha que a gente vem sofrendo com a nossa 280, a própria 470 na região de Indaial, Blumenau, as obras estão se arrastando e não concluem. Isso é muito caro e até ficar concluídas, às vezes já estão obsoletas. Né? Já não comportam mais todo aquele tráfego que se imaginava, porque tudo se desenvolve, tudo cresce e essa infraestrutura não acompanha. Então, é um olhar que a gente vai ter também, né? Como eu falei, nós temos 9 comissões dentro da CEBIC, sempre algumas atuando em alguns segmentos. Nós temos no caso da habitação e interesse social, temos da indústria imobiliária, temos do meio ambiente, que é outro setor extremamente importante,
temos que lidar com a questão financeira, tem de obras públicas, enfim. Então, são olhares atentos para o setor, para o desenvolvimento do país. Marco, nós estávamos conversando fora do ar a respeito de que o setor é um dos que mais emprega, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Na opinião do senhor, como é que está esse mercado para Joinville e também quais são os desafios em termos da questão de capacitação, né, que a gente sabe que é muito importante? O maior desafio nosso é justamente isso que você falou, capacitação. Então nós estamos desenvolvendo alguns programas, já vemos fazendo pelo Sinduscon de Joinville. Quando eu estava à frente da CIG, nós fizemos um programa que até colocamos aqui na programação dos senhores, que era o Joinville Emprega Mais, que era uma necessidade que a gente foi buscar as informações de uma cidade que tem vagas disponíveis e temos desempregados. Então isso não estava fechando. Nós sabíamos, no fundo, que o problema era a qualificação. Tá? Então nós precisávamos trabalhar uma ferramenta para que pudesse trazer o mínimo de qualificação e inserir esse cidadão no mercado formal. Tá? A pesquisa que foi realizada à época demonstrou que nós tínhamos em torno de 15 mil vagas abertas na cidade de Joinville, mas nós tínhamos 9.800 pessoas desempregadas, 14 mil desalentadas, aquela que desistiu de procurar, cansou, e aí vive disso. Ajuda do município, ajuda do vizinho, de um parente, para poder sobreviver. E um dado que nos chamou muita atenção, que eram 69 mil pessoas na informalidade. Isso é um outro mercado que nós temos que trabalhar. Porque a informalidade hoje, para quem está atuando, pode ser que seja uma vantagem. Mas lá na frente ele vai ver que não é, né? Porque não tem nenhum tipo de auxílio, daqui a pouco uma aposentadoria e assim por dentro. Então, nesse aspecto, o setor da construção civil também sofre. Para ter uma ideia, os dados do CAGED agora de março de 2023, nós temos algo em torno de 2,5 milhões de brasileiros com carteira assinada no setor da construção civil. Santa Catarina em algo de 124 mil trabalhadores. E temos vagas abertas disponíveis. Então, nós precisamos qualificar e capacitar. Mas, além da qualificação e da capacitação, daquilo que já está no mercado de trabalho, nós queremos mostrar à sociedade quanto é importante o setor da construção civil. Ou seja, despertar o interesse do jovem que comece a se qualificar e ver a oportunidade que ele tem dentro do setor. Que hoje ele começa como um auxiliar dentro de um canteiro de obra, tá? Então, logo, se ele tiver vontade e expertise, em 6, 8 meses ele já pode estar se transformando num profissional, de um pedreiro, um carpinteiro, um armador, e o salário dele é totalmente diferente. Então é um mercado que ele tem essa capacidade de transformar as pessoas. E nós queremos fazer um trabalho muito forte nesse sentido de promovermos o incentivo de novas pessoas virem para o mercado. Porque qualificar o que está lá dentro, é importante, mas nós não ampliamos o leque de trabalhadores. Nós queremos avançar nesse sentido também. Empresário Marco Antônio Corsini com a gente. Marco, para a gente finalizar aqui, queria finalizar com uma pergunta que é o seguinte: ao longo da semana a gente recebeu aqui a presidente da Jorpem, recebemos representante também da empresa Cizer, e gostaria de fazer a mesma pergunta para o senhor, que é em relação à expectativa do senhor para esse segundo semestre. E falando da economia brasileira de um todo, até porque o senhor está agora como vice-presidente, né, estadual da CEBIC, já foi, né, presidente da CIG e acaba circulando pelo país e tendo toda essa vivência, né, que o empresariado tem neste momento. O que o senhor espera para o segundo semestre? Teremos um segundo semestre com mais otimismo do que o primeiro? Marcos, a sua pergunta é extremamente importante e o nosso olhar para, né, o desenvolvimento do país, aí leia depois o estado e a própria cidade de Joinville, é com um pouquinho de preocupação pelo cenário nacional que a gente vem vivenciando, ainda essa incerteza do próprio governo federal, e não é uma crítica, mas a gente vê que ainda nós estamos indo para o 6º mês e nada muito se produz ou trouxe de um olhar para um norte que nos traga uma certa segurança. Há uma dificuldade do governo, inclusive interagindo com o próprio Congresso. Dentro da sua pergunta, Marcos, eu gostaria de relatar aqui, na quarta-feira passada, dia 10, anterior à data da eleição da CEBIC, nós promovemos um café lá em Brasília com os parlamentares, deputados federais e senadores, para tratar de agendas do setor da construção civil. Tivemos lá em torno de 120 parlamentares, entre senadores e deputados federais. Olha a importância do nosso setor. E o que se corria nas rodas, nas mesas de discussão, é justamente a sua pergunta. O que o Congresso vai fazer para trazer um pouco mais de estabilidade para o setor produtivo que está do outro lado e que fica nessa incerteza? É o governo federal brigando com o Banco Central sobre juros, que nós falamos aqui também. Tá? É o Congresso, algumas medidas que precisam avançar de medidas provisórias, aprovação que não avança. Nós temos o Judiciário, que às vezes acaba interferindo nesse sentido. Por quê? Porque o Legislativo e o Executivo não faz, alguém tem que fazer. Então, esse é um ambiente que deixa um pouco de desconforto para o setor produtivo, da insegurança jurídica que possa ocorrer no país, né?
Mas se nós pegarmos o mercado aqui interno, vamos pegar nossas empresas, são altamente estruturadas, trabalham com planejamento de médio a longo prazo, já tem esses termômetros dessas dificuldades, mas é uma coisa que acaba prejudicando e fica temerário para você trabalhar novos investimentos, né? Que é o que precisa, né? Investimento traz geração de emprego, riqueza e desenvolvimento. Então a gente está acompanhando, trabalhando aí no nosso setor em alguns caminhos para facilitar e melhorar esse ambiente de negócio. Empresário Marco Antônio Corsini, conversando conosco aqui na programação da Jovem Pan. Marco, muito obrigado pela presença, desejar sucesso e até uma próxima oportunidade. Obrigado, agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando com seus ouvintes e sempre à disposição. Um bom dia a todos. Bom dia.